Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem? Aqui é a professora Amanda. É um prazer estar com vocês aí de novo, nessa palestra que a gente vai apresentar agora nesse momento. Gostaria de agradecer aí a participação já nas lives anteriores. Queria comunicar também que a nossa campanha, né, que nós começamos, ela já encerrou, né, porque nós conseguimos, então, atingir a meta. Então, agora na sequência a gente vai fazer a aquisição das cestas básicas e entregar para as cooperativas, tá? Gostaria de dizer também que ontem nós fizemos a entrega junto com o SGA da Unicinos de 300 litros de óleo pós-uso, né, que nós tínhamos lá no nosso armazenamento temporário da Unicinos. A gente fez então essa entrega à cooperativa Mundo Mais Limpo, que é uma cooperativa então que faz sabão a partir do, né, fazendo a reciclagem então desse óleo para a produção de sabão. Então a gente, junto com as nossas palestras, enfim, né, dentro dessa abordagem mais técnica que a gente traz para o evento, nós também aderimos esta questão da Semana do Meio Ambiente Solidária, né, que é a gente, enfim, somando os nossos esforços aí para ajudar a quem precisa nesse momento tão diferente, né? Eu gosto de dizer que não é nem melhor e nem pior, mas é um momento diferente que nós estamos vivendo. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, né, com as minhas ex-alunas, né? Então, é um grande prazer estar recebendo as engenheiras ambientais formadas aqui na Unicinos, a Bibiana, que está lá em Portugal nesse momento. Depois ela vai nos contar um pouquinho dessa experiência que ela está tendo lá também. E a Meire também, né, que está trabalhando aqui diretamente com a Bib, enfim, com essa parceria, mas ficando aqui no Brasil. Então, hoje a nossa palestra vai englobar, então, o mercado de trabalho e os desafios do engenheiro ambiental. Eu estou muito curiosa para saber das novidades que vocês têm aí para nos apresentar, né? E eu passo diretamente, então, a palavra para vocês, meninas, e agradeço imensamente essa participação. Então, acho que agora posso falar? Estão me ouvindo direitinho? Tudo Eu certo. quero agradecer a oportunidade, então, de a gente estar podendo transmitir para vocês um pouquinho das nossas experiências, né, profissionais aí, já como engenheiras ambientais no mercado de trabalho, falar para vocês um pouquinho dos desafios que a gente enfrentou durante essa jornada, né. Eu me chamo Meire, e agora presente também tem a nossa colega Bibiana. Acho que vocês estão conseguindo ver a apresentação aí, né? Tem os nossos e-mails, caso vocês queiram entrar em contato também. A gente está super à disposição de vocês para qualquer dúvida, né? Enfim, eu sou formada na Unicinos, me formei em engenharia ambiental no ano de 2019. Atualmente eu sou sócia da R Consultoria Ambiental, junto com a Bibiana e com a Betina, que não está presente no momento. E eu também trabalho atualmente como consultora em uma outra empresa de meio ambiente. Então, eu venho trabalhando aí hoje em dia nesses dois nichos de mercado, né? A Bibiana hoje, ela está fazendo pós-graduação em Portugal, né? Não sei se tu quer contar um pouquinho do que tu faz hoje. Então, boa noite, pessoal. Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer a professora Amanda pelo convite. A gente ficou muito feliz. Veio esse convite para nós. Então, como a Meire comentou, meu nome é Bibiana Rodrigues. Eu me formei na Unicinos, mas um ano antes, me formei em 2018. Atualmente, eu estou me pós-graduando em Bioenergia pela Universidade Nova de Lisboa. Então, estou em Portugal há 7 meses. Já agora entrando aqui no verão, sentindo um pouquinho de inveja do friozinho de vocês. E eu vim aqui em busca de conhecimento, vou trazer um pouquinho, levar um pouquinho para vocês da minha experiência aqui fora do Brasil, fora da Universidade da Unicinos, que é a minha primeira experiência fora da Unicinos. E depois eu conto um pouquinho para vocês como é que tá indo. Enfim, depois que a gente termina a faculdade, né, a gente atualmente é sócios nessa consultoria ambiental, mas depois que a gente termina a faculdade, a gente pode atuar em vários nichos de mercado, né?
seja no âmbito de indústria, né? A gente tem colegas hoje que trabalham nesse ramo, seja no nível acadêmico, né? Seguir o nível acadêmico, mestrado, doutorado, enfim, querer dar aula, seja em órgãos públicos. E nós, depois que a gente se formou, foi uma questão assim um pouco complicada, difícil de se decidir, né? Mas a gente resolveu então abrir a R Consultoria e experimentar essa experiência após a faculdade. E então, assim, uma das primeiras questões que a gente se deparou, assim, né, contando agora a nossa experiência na consultoria ambiental, foi assim, quero abrir uma consultoria, e agora? Como que eu começo? Qual o primeiro passo a se tomar, né, Vivi? Isso. E, assim, nós três viemos de nichos um pouco diferentes. A Meire já trabalhava com consultoria, e eu e a Betina viemos da área da indústria. E eu trabalhei 8 anos na indústria antes de me formar, entre estágio e efetivo dentro da indústria. Então, quando saí da faculdade e disse não quero mais trabalhar na indústria, eu quero descobrir um pouquinho mais um outro nicho, eu pensei muito na Meire e na Betina, que foram minhas colegas de faculdade, e a gente, além de colegas, éramos amigas e acreditávamos muito num sonho juntas, então pensamos, por que não abrir uma consultoria e seguir nesse ramo de trabalho? E aí que a gente seguiu, né? Então, a primeira coisa que a gente foi atrás foi como formalizar a empresa, como tornar possível esse sonho, fazer com que a R seja estruturada, regularizada e disponível no mercado para atender, né, os serviços ambientais aí presentes. Então, uma das primeiras questões que a gente se deparou para formalizar a empresa foi a questão do nosso CNPJ. Porque a gente, logo depois que sai, qualquer trabalho, serviço autônomo, né, para se criar uma empresa, estruturar uma empresa, tem que saber qual o ramo específico da empresa, se ela vai ser MEI, ou se ela vai ser TDA, se ela vai ser IRELI, se ela vai ser uma microempresa. Você não sabe a imensidão de quantidades de fins que tem para cada tipo de empresa que a gente vai abrir. Então, nesse momento, foi muito importante a gente pesquisar e também ter um apoio de uma consultoria jurídica a nosso favor, porque a consultoria jurídica ela nos auxiliou muito nessa questão de definir qual o padrão que os nossos serviços, que a nossa empresa iria atuar. E também, assim como montar uma sociedade, né? Quando tu vai montar uma sociedade, entre nós mesmos, a gente tem que se precaver pelo futuro, né? Ter tudo bem detalhado, qual vai ser a atuação de cada sócio, como é que vai ser estruturado. Então, a consultoria jurídica ela foi importante nesse aspecto e sempre vai ser importante nesses aspectos de contratos, tanto nós como sócios, né, mas também assim como na atuação com os clientes, né. E a gente pesou muito nesse lado, porque desde que a gente saiu da faculdade, nenhuma de nós tínhamos empresa ou tínhamos contato com uma empresa. Então, quando a gente saiu, a gente percebeu que a gente precisava de um auxílio para como começar e simplesmente divulgar que eu trabalho. Então, só que começou a surgir a questão, como é que eu vou gerar uma nota para uma empresa? Como é que eu vou trabalhar para uma empresa que precisa de nota? Que precisa, para pagar nosso serviço, a gente precisa estar regular. Então, começou a surgir muitas dúvidas de que não era simplesmente nós nos juntarmos e começarmos a trabalhar. Então, a gente precisou desse auxílio e nós mesmos corremos atrás, vimos o CNPJ que se enquadraria, CLTDA, foi um mundo novo para nós, a gente não sabia nem que órgão ir, basicamente, tivemos que procurar onde ir. Então, o start agora, a questão que a gente quer passar para vocês é estruturar bem o que você quer fazer para abrir a empresa já de uma maneira mais certinha. Qual é o campo que vocês vão atender? Porque dentro de serviço de engenharia, é um serviço mais específico? Vai atender empresa? Vai atender a pessoa física? Que tipo de estrutura? Porque a gente se deparou com empresas que não aceitam nota, por exemplo, de MEI. Tem que ser apenas nota com
com LTDA, por exemplo, com uma empresa jurídica. Então, a gente precisou ter esses cuidados na hora. Quem nós queremos atender e como é que a gente estrutura uma empresa para isso? Então, é importante ter essa consultoria jurídica, e também não só a consultoria jurídica foi importante para nós, como a consultoria contábil, porque nessa questão de emitir nota e questão de enquadramento, regularização da empresa, a gente tem um limite a se ter de receita anual. E essa questão de notas, questão de controles mensais do que entra e do que sai, depois é importante no final para tu fazer uma receita, né? E não ter problemas com o órgão fiscal, né? Então, para se regularizar isso, tu tem que ter esses dois tipos de apoios, muito importante, importantíssimo. E assim... E não precisa ser caro, na verdade, porque a gente foi atrás e muitas vezes, por exemplo, a Contábil, hoje existe muitos sistemas online que te ajudam, e, por exemplo, a nossa contadoria é online, e isso facilitou muito agora, na época do Covid, que eu me mudei para cá, porque na empresa a gente tem as nossas divisões internas e eu sou o financeiro. E eu, com a questão da distância, o online foi maravilhoso, porque eu conversava com eles pelo WhatsApp. Então, e não é algo caro, que na verdade é um investimento para a gente não ter problema tanto de imposto, pagamento de imposto, quanto de declaração. Agora nos impostos de renda, declaração de lucro, a gente conseguiu controlar isso melhor, porque é uma parte que realmente eu não me sentia preparada para fazer sozinha. Então, o auxílio da consultoria contábil, nesse momento, principalmente agora com Covid, com algumas restrições que pode estender o prazo de pagamento de alguns impostos, foi muito importante. E além disso, dependendo do serviço, como a gente é formado em engenharia ambiental e a gente presta serviço na área de engenharia ambiental, nesse meio é importante que a empresa, pelo menos a nossa empresa, seja regularizada no CREA. Então, sempre que vocês forem, dependendo da atividade que vocês forem prestar, vocês têm que regularizar a empresa no CREA, para quem não sabia, né? A gente correu atrás e realmente... E outra questão também é a empresa, ela ter uma questão, uma pessoa jurídica, ser jurídica, porque é através desse meio que vocês vão fazer também todos os tipos de transferências bancárias e financeiras, né? Separar a questão pessoal da questão de empresa, principalmente porque nós somos 3. Então, isso a gente aprendeu muito na cadeira de economia, isso eu trago para mim da cadeira de economia, que foi a questão de separar o físico do jurídico para conseguir controlar a vida, ter um salário, saber o quanto eu vou receber no final do mês, se a empresa está saudável ou não. Então, tudo isso a gente fez tabelas e tabelas e tabelas em Excel para conseguir ver qual era o melhor caminho para a gente seguir. E exatamente. Com isso, surgiu algumas outras dúvidas. Depois que a gente formalizou e começou a ver a questão de documentação para formalizar, daí veio a dúvida, acho que levou mais tempo para ser solucionada na abertura da empresa. Sim, que é, por exemplo, aonde que a gente vai se estabelecer, né? Será que a gente, primeiro, precisa de um lugar físico? Será que a gente vai alugar algum lugar físico? Ou a gente pode trabalhar através de coworking? Ou a gente pode ir visitar os clientes para sanar as dúvidas? E a outra questão também é onde que a gente vai atuar? Qual cidade? Vai ser na capital? Vai ser na região metropolitana? Isso tudo a gente teve que fazer um diagnóstico, prever um diagnóstico, na verdade, né? Para que, ao se estabelecer, a consultoria ela fosse ter algum sucesso, né? Para poder atuar hoje no mercado de trabalho. Então, assim, com experiência nossa, a gente já trabalha meio que cada um numa cidade, né? No início, pelo menos, eu moro em Porto Alegre, então a maioria dos serviços de Porto Alegre eu acabava indo no cliente, visitar ele, atender ele na própria empresa, porque a questão de atender também clientes na sua própria empresa é importante para tu compreender a dor dele e poder compreender qual serviço que o cliente quer, né? Porque muitas vezes a pessoa que está nos contratando, ela não sabe, ela não tem noção da área ambiental, né, do que ela quer. Então,
quando tu vai na empresa e entende o processo que é a atividade deles, o que eles precisam realmente, tu consegue definir tanto na questão de escopo de proposta, como na questão do escopo de serviço que tu vai proporcionar para aquele cliente. Além disso, o coworking para nós foi muito importante no quesito de que hoje a gente não tem uma estrutura física, né, da R Consultoria. Mas a gente, quando precisa, não sendo um cliente jurídico, mas um cliente físico, a gente pode recorrer a esse tipo de nicho que é o coworking. E funciona super bem, é uma dica que a gente tem para vocês, de que a gente não precisa gastar horrores tendo que, né, regularizar desse sentido de ter um espaço físico da própria empresa. A gente consegue trabalhar assim de casa. Então, até atualmente, no momento que a gente vive, isso já está meio que internalizado na gente, né? Porque a gente já trabalha, de certa forma, à distância entre nós, né? E essa questão do lugar, assim, até para atendimento mais longe, alguma coisa, a gente preferiu isso porque muitas vezes o cliente não quer vir até nós. Isso foi o que a gente sentiu. A gente sempre propunha para o cliente, você quer fazer uma reunião na cidade ou quer que a gente vá até você? E quase todos, até cliente físico, que às vezes era em fazenda, que era numa região mais afastada, eles preferiam que a gente fosse até o local. Então, isso facilitou para nós a tomada de decisão de não alugar um local, até porque esse custo inicial não teria como a gente arcar no início, a gente fez vários tipos de propostas, não teria como arcar e não teria necessidade de arcar com isso. Então, a gente escolheu uma cidade, que foi a cidade de Gravataí, ficou no meio entre Porto Alegre e Novo Hamburgo, eu sou de Novo Hamburgo. Então, eu atendia Vale dos Sinos, a Betina atendia Gravataí, Canoas e a região por perto, e a Meire atendia Porto Alegre. E a gente sempre trabalhou à distância, muitas vezes. Hoje em dia, a facilidade de usar um Zoom, usar o WhatsApp, facilitou muito. E dividir tela. Por exemplo, essa apresentação a gente fez dividindo tela. Então, isso hoje facilitou muito, inclusive fazer documentação. Então, decidimos não alugar, não ter um local físico. E para nós funcionou super bem. E eu acho que uma dica que eu dou é tentar minimizar o máximo os custos iniciais. Se não tem necessidade, tenta inventar uma forma diferente de trabalhar. Então, e de dizer para o cliente, sim, trabalho em cowork, se quiser marcar hora, cobrar o atendimento do cliente, se não tem condições naquela hora, que muitos clientes, hoje a gente já tem um nicho de clientes que são um valor X para atendimento, para irmos até aí, e o cliente aceita. Então, isso é bem tranquilo de lidar. Exatamente. Então, isso são vários diagnósticos que a gente tem que ter e prever antes de se estabelecer, né? Inclusive a inserção do mercado de trabalho, né? Na questão de como captar esses clientes, né? E aí a nossa principal dica seria o networking. Como foi importante para nós, né? Na nossa vida, tanto no momento em que a gente estava se formando, estudando para se formar em engenharia ambiental, seja nos nossos estágios, porque, querendo ou não, tudo que está relacionado ao nosso meio ambiental, se tu faz um bom serviço e se tu vai em diversas palestras, se tu é uma pessoa mais engajada, isso é importante para tu criar uma linha de contatos, porque é esse o principal meio de tu conseguir captar clientes, porque é através da indicação, né, muitas vezes. E, assim, eu sempre trabalhei na área de consultoria, também já trabalhei em órgão público. E querendo ou não, em alguns momentos, eu conheci muita gente que já até me conhecia sem me conhecer, por causa dessa rede de contatos. E através disso, se tu faz um bom trabalho, tu é lembrado, tu é indicado. Então, isso é muito importante para ter um engajamento na consultoria. Eu tenho na questão de estágio, assim, um dos nossos primeiros clientes foi justamente indicação de um ex-chefe da época de estágio, que não era a área dele, mas eu trabalhei com ele sabia que eu tinha acabado de me formar, e ele disse,
olha, é um serviço pequeno, mas gostaria da experiência, é um cliente muito bom que eu tenho, eu vou te indicar, porque eu confio. Eu sei que vocês vão fazer um bom trabalho. Então, fazer um bom trabalho e continuar, por exemplo, eu parei de trabalhar para ele há 8 anos, tinha parado de trabalhar para ele há 8 anos. Eu não via ele praticamente há 8 anos, apenas troca de e-mail. E ele lembrou de mim. Então, ter uma boa relação com as pessoas, mesmo depois de tempos, isso tem um retorno. Exatamente. Então, ter uma boa relação com os colegas de faculdade, com os professores. Às vezes, tu tem algum colega, até que nem precisa ser do próprio curso, da própria área, né? Seja de uma área diferente, que tu sabe que ele trabalhou em determinada atividade, tu pode recorrer a ele, entendeu? Se tu conhece a pessoa, né? Também a associação de sindicatos. Aí vem o exemplo da Betina, né? Que ela participou de uma... Como é que era o nome da associação de Gravataí, das indústrias de Gravataí? Das indústrias de Gravataí. Uhum. E através disso a gente conseguiu alguns clientes por indicação, porque lembraram da presença dela, lembraram da empresa, né? Então, assim, se tu tivesse presente, seja de palestra, seja em associações, nesse meio, tu sempre é lembrado, até inclusive a família, né? A Betina também é um outro exemplo nosso, porque a família dela, ela é do interior, não é bem interior, né? Gravataí é uma cidade metropolitana um pouco grande, mas a família dela tem muita influência na cidade. Então, isso foi uma experiência para nós muito positiva, porque através da família dela a gente conseguiu os nossos primeiros trabalhos, assim, né? Que foi muito gratificante. Inclusive, o contato com a Amanda, por exemplo, eu já precisei de algum tipo de serviço e recorri a ela. Amanda, quem você indicaria para me ajudar nesse serviço? E ela indicou algumas ex-alunas também que a gente teve contato e hoje a gente já tem contato. Então, assim começa a rede de contatos, e começa a gente a criar e a captar cliente, que muitas vezes a gente tem que perguntar para o cliente da onde nos conheceu, como é que chegou até nós, porque a gente começa a não saber de onde está vindo os clientes. É incrível, assim, e isso para mim foi uma surpresa, porque eu não conhecia ninguém da área ambiental antes de começar minha graduação, minha família não é da área ambiental, mas quando eu decidi que eu queria abrir uma consultoria, eu comecei a me engajar em grupos de Novo Hamburgo, participação de empresas, participação em palestras, em Senac. Eu comecei a ir para conhecer as pessoas, para saber quem é que estava no meu meio, com quem eu podia fazer um network, e comecei a trocar cartões, e assim começa as pessoas lembrarem que a gente existe, que a gente está prestando serviço. Então, a gente precisa primeiro ser lembrado. Inclusive, no início, a gente mandou muitos e-mails para empresas, pegamos uma lista de empresas, começamos a mandar e-mails perguntando para quem é que cuidava da área ambiental, dizendo que a gente estava existindo. Então, sim, isso foi muito bom para começar a criar uma rede. Não quer dizer que foi fácil, o início foi bem complicado, assim, até a gente ter o primeiro trabalho, conseguir a primeira empresa para mostrar que a gente estava no mercado definitivamente. E depois que veio que começou a indicar para outro, e assim que a gente começou a conseguir fazer girar a nossa empresa, né? Esse networking ele é importante, muito importante para a indicação e para a nossa divulgação, né? Para se estabelecer no mercado. Aí também não só o networking, né? Mas um dos exemplos que a gente tem é fazer um site da empresa, estabelecer a empresa também através de redes sociais, seja Instagram, Facebook, né? O LinkedIn também. E muito do que ajudou a gente também foi o Google Ads, trabalhar com ele para que a gente seja sempre lembrado lá num tópico, né? E cartão de visita. Qualquer lugar que tu vai, tu larga teu cartão de visita, isso é importante. Mas o que mais funciona para a gente hoje é a questão do site. A gente até já se deparou numa situação de que a gente foi fazer uma proposta, uma visita técnica de proposta, né? Para conhecer a empresa no mesmo complexo industrial. No mesmo dia a gente marcou e a gente achou que até fosse uma indicação uma para outra, né? E na verdade não, elas entraram no site por um acaso e foi marcado uma visita para entender, fazer uma proposta para eles, e não tinha nada a ver com indicação entre eles, e sim através do site.
Então, eu acredito que para se estabelecer e para que a gente tenha essa divulgação, um site é bem importante, né, para se lembrado, né, no caso. Porque, a primeiro lugar, pelo menos era o que eu fazia quando eu precisava de uma consultoria ambiental ou quando eu estava na indústria, era procurar no Google. Era colocar as mais perto e começar a fazer orçamento. E a gente percebeu que é exatamente isso que as empresas fazem, principalmente empresas. As empresas colocam no Google e pedem orçamento para todas que estão num raio à sua volta. Então, isso foi muito importante para nós ter essa visão e já começar a se importar. Fizemos um site mais leve, daí sim, a gente investiu nisso, procuramos uma pessoa, tudo com amigos ajudando, fazendo um site mais leve, um site mais visível no Google, um site mais fácil de achar, e assim começou a nossa divulgação. A nossa divulgação. Começou a nossa divulgação e também começou a aparecer diversos serviços de diferentes áreas, né? Então, aí a questão que vem é assim, que muitas vezes muitas vezes não, mas a gente se depara em situações que surge algum serviço que não é da nossa área. Então, a gente tem que recorrer a outro profissional que já fez ou que faz, que entende como resolver aquela atividade. Então, assim, na nossa experiência, a gente já trabalhou com geólogo, com biólogo, com arquiteto, engenheiro civil, diversas áreas. E uma dica importante que a gente dá é sempre saber com quem que tu tá trabalhando, né? Se essa parceria que tu vai fazer, que eventualmente ela é imprescindível, tu nunca vai conseguir trabalhar essencialmente sozinha, porque tu sempre precisa de algum profissional de diferente área para te auxiliar a fazer aqueles serviços. E então, sempre pesquisar ou saber se a indicação, ela é uma indicação boa. A gente já se deparou com a situação de que a gente teve que fazer algum outro trabalho porque não atendia a nossa expectativa que a gente estava esperando, sabe? Então foi um tempo a mais, um esforço a mais demandado em cima daquilo que poderia ter sido evitado. Sim, na verdade, assim, é tudo por indicação e você não vai saber exatamente até realmente trabalhar com essa pessoa. Mas pesquisar, falar com pessoas que já trabalharam com essa pessoa antes, inclusive a indicação que a gente teve e outras pessoas trabalham com a pessoa e gostaram e indicaram, mas para o serviço que a gente precisava naquele momento não agradou. E isso, trago outra coisa que é importante para nós, é saber pelo menos uma base por isso que a gente tem uma grade multidisciplinar, porque a gente precisa ter uma base. A gente precisa entender um pouquinho daquilo para saber interpretar algum laudo, algum relatório e entender se aquilo faz sentido. Então, a gente já se deparou com essa situação de vir um relatório e não encaixar com o que a gente tinha proposto e exatamente não concordar exatamente e precisar recorrer a outro profissional, precisar demandar nosso tempo. Daí vem uma questão também que no início a gente às vezes tem muita insegurança para fazer e depois de ter corrigido o laudo, corrigido não, mas colocado um pouco mais nossa cara no relatório, a gente percebeu que a gente consegue fazer, que a gente é capaz de fazer. Então, no início, a gente tem aquela insegurança de, vou precisar pegar um profissional mais experiente porque eu não sei fazer. Na verdade, às vezes é muita insegurança de não sei fazer. Então, a gente se deparou com isso e não tenha o medo de perguntar, de questionar, de ir atrás, de ter segundas opiniões de profissionais, ainda mais se conhece, é um amigo. Eu já recorri ao professor, o Fernando já me ajudou numa questão de engenheiro hídrico que eu precisava, então, assim, recorrer às pessoas que vocês têm de contato, porque é a nossa cara que está no relatório, é a nossa cara que o cliente, a gente que vendeu o produto para o cliente. Por mais que a gente use um profissional que é um parceiro, ele precisa ser a nossa cara na hora de entregar. Então, a gente precisa concordar e reconhecer aquele relatório. Então, muitas vezes, a gente... E em compensação, a gente tem outros profissionais que
principalmente cito a nossa bióloga, que é a nossa amiga, além de tudo, a gente conheceu ela através de pesquisando, precisamos de uma bióloga, até do cadastro de biólogos de Gravataí. Fomos atrás dela e hoje ela presta muito serviço para nós e a gente presta muito serviço para ela. Virou uma troca muito interessante. A gente conversou com profissionais que já tinham trabalhado com ela, já tinham gostado, começamos a trabalhar com ela, gostamos muito. Então, depende, às vezes vão caindo pessoas na nossa vida e por isso que é importante fazer esse primeiro trabalho, fazer esse primeiro filtro, para ver se essa pessoa se encaixa como parceiro para sua empresa. Então, e tenham contatos de pessoas da faculdade que estudaram com vocês, que vocês acreditam que tem a mesma essência que a gente para seguir dentro da consultoria ou para fazer algum tipo de trabalho. Porque a gente já recorreu a ex-colegas nossos, até de outras áreas, né, voltados a outras áreas, e foi super bem, muito bom a troca de experiência. Então, é importante já ter o contato desde agora, porque vão precisar. A gente, hoje, 70%, 80% dos nossos trabalhos precisam de parceria, porque tem uma área ligada à biologia, tem uma área ligada a engenheiro civil e engenheiro hídrico. Eu nunca pensei que eu fosse trabalhar tanto com engenheiro hídrico. Hoje a gente trabalha bastante com engenheiro hídrico. Então, é importante ter essa rede de contatos e testar, ver, ter um pouquinho de embasamento, dar uma pesquisada sobre o assunto, ler o laudo da pessoa, o relatório da pessoa, ver se bate com o que você já pesquisou sobre aquilo, o seu conhecimento sobre aquilo, para apresentar melhor, botar sua cara em algo, né? Ter um embasamento. Ter um produto final com qualidade, né? E essa boa relação, ela é muito legal, assim, porque assim como a gente sempre pensa na pessoa parceira nossa, a pessoa parceira nossa também sempre pensa na gente. Então, acaba sendo um ciclo de trocas e acaba também sendo esse networking que tu vai sendo indicado cada vez mais e quando vê, tu expandiu, saiu fronteiras sem limites, né? Porém, claro, a gente sempre pode se deparar com essas questões de perda de tempo ou demandar algum esforço a mais que poderia ser evitado, né? Isso, de praxe, eu acho que é inevitável. A gente sempre vai se deparar com alguma situação assim, mas a gente vai aprender com aquilo. Então, aí vem a questão, né? Quanto é que vale o meu trabalho? Quanto é que vale o meu serviço? O que eu estou prestando? Isso a gente tem que aprender no nosso dia a dia, né? Por exemplo, um PGRS, tu vai lá, vai fazer um plano, tu nunca fez um PGRS na vida. Aí tu vai calcular quanto tempo que eu vou demandar para fazer esse relatório. Será que vai ser um serviço longo? Será que vai ser um serviço curto? Então, depois que tu já tem aquela experiência, aqueles nossos primeiros trabalhos, a gente demandou um certo tempo em cima daquilo. Mas depois, tu já tem uma base, tu já consegue estipular o tempo que tu vai gastar naquela atividade. Então, essa construção de orçamento, de proposta, tu vai aprendendo no dia a dia, não tem como, sabe? E outros exemplos que a gente pode citar será que eu vou gastar com deslocamento? Vai ter custo de gasolina? Será que vai demorar muito tempo de um lugar para outro? Vai ter visita técnica? Vai ter visita de campo? Quanto que eu vou gastar? Né? E isso é com o tempo. E, assim, o início, com certeza vocês vão estimar um valor, depois vocês vão ver que deveriam ter estimado muito mais ou que foi superdimensionado. Então, é normal. A gente já ajustou, já foi ajustando. Muitas vezes a gente começa fazendo um trabalho olhando uma estimativa de mercado, dando uma pesquisada em relação aos preços que os colegas estão trabalhando, e daí tu começa a pegar essa base e começa a fazer em cima do que você quer, do que você quer ganhar. Por quê? Tem a nossa hora trabalhada, a gente é autônomo, então precisa pagar uma previdência, um plano de saúde, a gente precisa pagar água, luz, telefone do que a gente está usando, a gente precisa pagar o desgaste do carro, o deslocamento, a gasolina até lá, o imposto sobre a nota gerada, e começa a virar uma planilha tão grande. Hoje a nossa planilha de orçamento ela é muito grande, ela é enorme, porque tem que colocar muitos gastos, que no início
a gente nem tinha noção. A planilha começou pequena e começou a se colocar gasto. Mas a gente tem mais gasto com isso, mais gasto com aquilo. E começa a ter uma visão, uma questão melhor sobre o valor a ser cobrado das coisas. Então, não se preocupe no início fazer uma média, vou ganhar isso e não sei muito bem, porque a gente não sabia exatamente nem quanto tempo demandaria em cima de um relatório. Por exemplo, o PGRS de Porto Alegre é diferente do PGRS para Gravataí e é diferente do PGRS para Sapiranga. Eles pedem, por exemplo, são os 3 exemplos que eu tenho na minha cabeça agora. Eles pedem, é basicamente igual, tem a lei, mas eles pedem coisas específicas e eles têm relatórios específicos para entregar em cada uma das cidades. Então, a gente foi descobrindo. A gente nunca tinha feito um licenciamento em Campo Bom. Primeira vez que a gente fez um licenciamento em Campo Bom, a gente precisou ir até o órgão realmente, porque ligar a gente não conseguia, precisou ir ao órgão e ver o que eu realmente preciso trazer, porque o cliente passou isso, mas acredito que não é isso, que não está completo. Então, isso a gente vai pegando com o tempo. Vai ter um gasto maior, ir até Campo Bom porque eu não estou conseguindo ligar, eu vou ficar 2 horas no telefone, que nem a Meire já ficou, com o IBAMA, para tentar entender o que eles estão me pedindo. Então, essas coisas a gente não consegue mensurar sem antes ter feito um trabalho desse. E a gente não coloca isso no orçamento, porque a gente não tem noção de que isso vai ser necessário. Então, que o IBAMA vai trancar, vai me negar uma coisa que eu não sei por que ele me negou. Então, eu vou demandar mais 3 horas no telefone com o IBAMA para tentar solucionar. E isso vai acontecendo e depois, com a experiência, a gente já vai... é o mesmo caso? É parecido? Então, coloca mais um valor extra de taxa, porque a gente vai ter um gasto extra com relação a tempo. Então, isso a gente vai... É com experiência. É um passo a passo que tu vai construindo a tua planilha de orçamento e vai detalhando e até chegar no valor final. Inclusive, não só entender o quanto que tu vai demandar, o quanto que aquele trabalho vai custar, também entender o quanto de desconto, por exemplo, tu pode dar para um cliente e o quanto de lucro que tu vai receber sobre aquilo. A gente já se deparou numa situação de que surgiu um trabalho muito bacana, que seria bem interessante para nós, porém a empresa que estava querendo nos contratar acabou solicitando desconto em cima de desconto, e no fim a gente se deparou na planilha que a gente iria trabalhar por conta própria, não iria receber nada. Né? Então, é importante a gente entender e valorizar o nosso serviço também em cima disso, né? Não trabalhar de graça, porque a gente estudou, a gente sabe, a gente tem embasamento técnico, a gente sabe fazer. E além disso, também a gente mensurou de que aquele serviço que parecia no primeiro momento bom, no fim não acabou sendo tão bom, porque nesse meio tempo poderiam surgir outras oportunidades que seriam diferentes atividades que também levariam quase no mesmo... adquirir a mesma experiência e mesmo valor também em relação a isso, né? E a gente não poderia pegar mais trabalho naquele trabalho específico, porque era um trabalho de consultoria de sistema de gestão. Então, para preparar uma empresa para auditoria externa. Então, seria um trabalho que a gente teria que estar dentro da empresa, numa quantidade de tempo grande, revisar a documentação inteira da empresa. Então, a gente começou a pesar tudo isso. Qual seria a vantagem da gente estar participando desse projeto? Se a gente estaria pagando para estar lá, praticamente, a gente estaria sem receber para estar lá, com a experiência de outras coisas que a gente queria adquirir nesse mesmo tempo. Durante 3 meses, a gente estaria preso a um cliente, com um valor que aí não teria lucro para a empresa. Então, tudo isso a gente teve que pesar, porque no primeiro momento pareceu um dinheiro bom, e entrar tudo de uma única vez. Só que isso diluído ao longo do tempo, e os custos que a gente teria em relação àquele trabalho, não compensaria. Então, tudo isso a gente tem que parar, pensar, analisar. Até no dia eu e a Meire ficamos horas e horas e horas revisando planilha, para ver até que ponto a gente poderia chegar, que a gente realmente queria pegar o trabalho, sem nos prejudicar. E chegou no momento, era tipo uma licitação, a empresa ia colocando um valor, as outras empresas iam colocando outros valores, e quem desse menos
ia participar. E eles não, daí a gente pensou, eles não estão levando muito a parte técnica e a gente meio que desistiu. Então, nesse momento, a gente começou a pensar, não, peraí, vamos valorizar a nossa empresa, mostrar que a gente trabalha diferente, a gente trabalha de uma forma que a gente não vai entregar qualquer coisa porque eles estão pagando menos, a gente vai entregar o nosso máximo. Então, será que vale, a gente vai se dedicar ao máximo, sabendo que a gente vai ter que correr atrás de outros serviços para pagar esse valor, esse buraco que vai ficar na empresa? Então, a gente decidiu, já que a gente não ia conseguir entregar o nosso máximo naquele momento, dar um passo para trás e dizer, não, futuramente, se a gente estiver melhor estabilizado e conseguir pegar um trabalho que realmente não tenha lucro, para daqui a pouco ter uma questão de nome, por ser uma empresa grande, tudo bem, mas nesse momento não é viável. Então, não se deslumbrar muito com, vou trabalhar para a empresa X, para a empresa Y, que muitas vezes essas empresas são as que querem o preço mais baixo, e a gente já trabalhou com pessoas, com empresas bem menores, que tivemos uma experiência enriquecedora total, que a gente aprendeu muito com essas empresas, que realmente valorizaram o nosso trabalho, né? A Mary pode contar um pouquinho da experiência dela, da questão do IBAMA, que teve daí agora trazendo um pouco de experiência que a gente teve. Sim, o IBAMA, eu não sei se alguém já deve ter trabalhado com o IBAMA, mas o IBAMA eu acredito que seja um sistema um pouquinho complicado para quem não é da área entender. E eu me deparei assim numa situação, né, de que o cliente ficava refutando sobre o nosso serviço. Então, é importante a gente sempre ter, aí vai algumas dicas, né? É importante a gente sempre ter confiança naquilo que a gente está prestando, porque a gente tem um embasamento técnico e a gente tem que saber se valorizar. Então, situações assim podem acontecer, né? De alguém chegar e perguntar e duvidar do teu serviço. Será que isso está certo? Será que não é de outra forma? E aí isso vai te estremecer. Então, é importante a gente sempre ter essa confiança, porque a gente sabe o que faz, a gente já estudou para isso, a gente tem esse embasamento Até porque os clientes às vezes procuram no Google, isso eu estou dizendo porque é a experiência que a Meire está trazendo um pouco, procura no Google e acha que eu vi que é assim que se faz, e alguém me disse que é assim. Só que a pessoa não tinha embasamento técnico para falar, então você tem que lidar com o cliente que não está acreditando na tua parte técnica, ao mesmo tempo, não dizer para a pessoa, não ser rude com a pessoa, foi muito difícil até no momento a gente passou, porque a gente nunca tinha passado por uma situação que alguém nos questionasse tecnicamente, mesmo a gente tendo a lei na nossa frente, a gente tendo pesquisado muito para responder aquela cliente, tendo ido atrás de órgãos ambientais, tendo falado com muitas pessoas, e o cliente fica questionando o tempo inteiro a tua credibilidade, né? Sim, então, eu trago outras experiências, eu acho que daí uma experiência mais questão... nós somos 3 meninas, que nem alguns disseram já, a gente já entrou em algumas empresas como... as meninas, isso me deixa um pouco incomodada, porque da portaria ligavam, as 3 meninas estão aqui. Isso me deixava um pouco incomodada, porque eu estava mostrando a minha carteirinha do CREA, eu não estou aqui, eu estou a trabalho, eu sou engenheira, eu vim prestar um serviço. Então, tentar provar o tempo inteiro a tua parte técnica, o teu conhecimento é muito difícil. Ainda mais no início, nós todas temos idade entre 25 e 27 anos, então é muito desafiador ficar tendo que provar isso o tempo inteiro. Então, essas coisas vão acontecer, os clientes vão questionar, já lidamos com clientes idosos, esse cliente foi o máximo, a gente lidou com um cliente idoso que ele simplesmente acha que as leis de 1960 são as que estão valendo até hoje, e ele quer simplesmente exterminar tudo, quer arrumar as coisas do jeito dele, quer construir o que ele quiser no lugar dele, e a prefeitura não manda nele. Então, lidar com esse tipo de cliente, contornar, mostrar que não é assim, que mudou, que a legislação mudou, que a situação mudou. Então, sempre
E são dicas que eu queria ouvir da faculdade, assim, que eu quero passar para vocês, assim. Tudo bem, vocês vão ouvir, muitas vezes tem que respirar fundo e dizer tudo bem. Vamos lá, como é que eu mostro para ele que eu sou capaz e que isso não é assim que funciona? Então, muitas vezes a gente tem que falar de uma maneira séria, dura e dizer é assim que funciona e eu estou falando, essa é a parte técnica. Então, para mim, acho que essa foi uma das partes mais difíceis, assim, de encarar, porque tu no início tenta agradar o cliente, vamos ver o que dá para fazer, e daí tu vê que assim, ó, a tua parte técnica não pode vencer isso. O cliente não pode achar que ele tem razão em tudo e acabou. Então, a gente teve que tomar a questão. E no final a cliente agradeceu, que, obrigada, vocês conseguiram resolver meu problema. Sim, a gente disse que ia conseguir resolver seu problema, só que a gente vai resolver da forma legal. Então, e é assim que se resolve legalmente. Então, mostrar essa questão, esse embasamento e pesquisar muito, sempre antes de uma reunião com o cliente, pesquisar o que o cliente quer, nem que for por cima, nem que não sabe exatamente tudo sobre aquilo, mas ter um embasamento e passar confiança para o cliente, porque isso foi outra coisa que fez muitos clientes voltar e dizer, gostei do trabalho de vocês me passaram confiança. Então, ter um embasamento técnico para poder discutir com ele sobre aquilo. Então, isso é que eu trago um pouquinho. Exatamente, e também, além disso, ter um esclarecimento no escopo de serviço que vocês vão prestar, né? Aí entra aquela questão do ir até o cliente, entender a dor do cliente, fazer um contrato, uma proposta que seja realista com o que o cliente, com o que ele deseja para sanar o problema dele naquele momento, né? Porque em muitos momentos tu não sabe o que, por exemplo, um órgão vai exigir durante esse processo. Se ele vai exigir algum laudo, algum estudo específico que não estava delimitado no teu escopo, por exemplo. Ou refazer algum laudo que não estava no teu escopo. Então, isso vocês também têm que se precaver durante um momento de conversa com o cliente. E quando a gente não sabe realmente como é que funciona determinado serviço, determinada atividade, tudo bem a gente correr atrás e tirar dúvidas. Ligar para o órgão ambiental, seja o IBAMA, seja a Secretaria de Meio Ambiente da tua cidade ou do estado, ou ligar para outro colega que já prestou aquele serviço, me tira essa dúvida, por isso bom relacionamento, né? A gente tem que ter essa proatividade, porque a gente também não é dono de todas as verdades, a gente sempre vai precisar de algum momento tirar essas dúvidas, então sempre ter essa proatividade. E o bom relacionamento, questão de órgão ambiental, gente, a gente não pode criar um bicho de 7 cabeças. Muitas vezes a gente fica pensando assim, não vai dar certo, vai encrencar. Mas, por experiência, por exemplo, lá de Gravataí, a Secretaria de Meio Ambiente até já nos conhece, a gente já tem um ótimo relacionamento com eles. Então, ter esse contato e esse relacionamento é legal de se criar, né? E acho que é isso. Não, essa questão eu acho que é muito importante de levar o cliente, de ter um bom relacionamento, de não ter vergonha, de pedir mesmo auxílio. E muitas vezes a gente já ligou para o órgão ambiental que o próprio órgão disse, desculpa, mas eu também não sei como é que funciona isso. Então, recorrer a leis, a buscar as coisas, muitas vezes a gente teve que correr atrás sozinha. Então, e não ter medo de dizer, não sei exatamente isso aqui, procurar um outro profissional da área. Então, a gente já teve que fazer coisas que a gente procurou muitos profissionais e todos diziam, não, nunca fiz, nunca finalizei. Nossa, isso é muito difícil, eu nunca continuei. E a gente pensou, meu Deus, isso é impossível de tirar. Isso não tem como, a gente não vai ter como fazer esse processo, não vai. E depois de quantos meses, Meire? Foram 6 meses indo atrás disso. A Meire conseguiu, até foi a Meire que conseguiu, e ela só mandou, aleluia, saiu o certificado da pessoa. Então, muitas vezes, a gente já se deparou com um cliente que não tinha nem ideia das questões ambientais, nem sabia que precisava fazer um RAP, por exemplo, uma declaração no IBAMA, que eles não tinham ideia e eles nós só nos procuraram porque eles estavam ou com dívida muito, muito alta na questão ambiental, ou outra empresa estava exigindo a documentação deles.
E eles só falaram, olha, não sei qual é o problema, não sei o que eu tenho, resolvo. Então, isso a gente criou, e eu acho, trago isso de dica, tem um contrato com a empresa que vocês estão prestando serviço, sempre, com tudo descrito, com o que vocês vão fazer e qual é o escopo. Porque tem clientes que a gente entra que eles simplesmente, façam tudo da área ambiental. Não, o que é o tudo? Vamos delimitar, eu vou daqui até aqui. Porque senão o valor, o preço cobrado não corresponde ao trabalho que você está tendo em relação a isso, a esse cliente. Então, a questão já nos salvou várias vezes do cliente estar exigindo um monte de coisa, a gente, não, peraí, você não me contratou daqui até aqui, porque eles não têm noção do que é área ambiental. Eles acham que um certificado, por exemplo, do IBAMA, responde a todas as questões do IBAMA. Então, não sabe que tem tramitações em cima disso. Por isso, a conversa é entender exatamente o que o cliente quer. E dar uma pesquisada, dar uma pesquisada nas questões ambientais do cliente, o que ele tem, o que ele não tem, quais são as obrigações da empresa dele em relação a FEPAM, a questão, a IBAMA, o que ele tem que entregar. E isso, para nós, contou muito, porque no início a gente não sabia muito bem qual era o escopo, vamos até onde. Então, com o tempo, a gente começou, não, é o escopo e pronto. Se quer ir além disso, a gente vai ter vamos fazer um novo escopo, vamos fazer um novo contrato, é um outro tipo de serviço. Porque senão a gente não consegue dar conta das coisas e os clientes começam a exigir, não reconhecendo o trabalho técnico que a gente faz. Exatamente. E aí, agora entrando a questão, né, dessa nossa distância, a gente até já veio comentando durante a nossa conversa, né, de que a gente já vinha trabalhado dessa forma, né, porque a gente mora em cidades diferentes, né, então, muitas vezes, a maioria das vezes a gente se reunia via Skype, via videocall para conseguir fazer uma reunião, conseguir alinhar os assuntos, né, as atividades que cada uma teria que fazer. Então, hoje, atrelado isso à realidade que a gente vem vivendo, não afetou tanto assim as nossas atividades, né? Claro que questão de demanda de atividades, como todo o mercado de trabalho reduziu muito, a gente já até estava preparado para isso, a gente queria reduzir. A gente esperava um 2020 um pouco mais próspero, né? Mas acho que todo mundo esperava isso. Mas, como a gente já vinha trabalhando dessa forma, de distância, não afetou tanto as nossas atividades. Então, uma das coisas que a gente sempre teve que trabalhar e ter bem alinhado é a organização, né? Saber se organizar em casa, porque tu tá trabalhando em casa, né? Então, ter um horário para cada coisa e fazer uma lista das atividades que tu tem que fazer naquele dia. Ter um planejamento para que tu possa ter um bom rendimento nos serviços que tu tá prestando, que tu tá fazendo em casa, né? Eu também, assim, tanto trabalhando junto com a R, como trabalhando como consultora em outra empresa, como experiência própria, eu digo assim, que para mim, pelo menos pro meu perfil, é um pouco difícil, ainda tá sendo um pouco difícil, mas se tu tiver um bom planejamento, as coisas facilitam na hora de tu resolver e finalizar essas atividades. A gente ainda tem um agravante, porque a gente tem 4 horas de diferença. Então, muitas coisas que a gente precisa resolver, ou aqui é madrugada, ou eu mando uma mensagem para elas às 8 da manhã daqui, só que é 4 da manhã no Brasil. Então, a gente ainda, às vezes, se depara com às vezes a Meire, opa, Bibiana, tu não vai dormir, são 2 da manhã e a gente ainda está aqui conversando. Então, a gente foi se adaptando a esses modelos, até porque eu trabalho em Portugal, então eu tenho que pesar um pouquinho a questão de estudo, eu estudo, trabalho no Brasil também, então eu tive que me adaptar à questão de distanciamento, a questão daí de visitação de clientes, a gente foi e renegociou o que todo mundo está fazendo, foi uma questão de ligar para os clientes que tinham a gente fazia acompanhamento mensal.
e pedir para cancelar os acompanhamentos mensais. A gente ainda está pensando uma forma de compensar ele depois que terminar o contrato, ou fazer mais visitas ou alguma coisa, porque são clientes muito bons até que a gente deu essa parada. E eles entenderam tranquilamente, até eles estão em layoff muitas vezes. Mas assim, não paramos de fazer a parte documental deles, o acompanhamento. Então, isso continuou. E eu acho que é isso, negociar com os clientes, ligar, falar, não ter medo de dizer, ó, estamos numa situação que nem nós nunca pensamos que íamos viver, como é que a gente pode resolver? Jogar pagamento, a gente também trabalhou assim com um cliente nosso, por exemplo, ligou e disse, olha, eu quero, em vez de pagar no início do mês, eu posso passar um pagamento para o final do mês, que para mim vai ser melhor, em função de tudo que está acontecendo. Então, reajustar as contas, a gente foi reajustando. É a maneira de sobreviver agora no Covid. A gente tem 1 ano e meio de empresa, então a gente consegue fazer isso muitas vezes, porque a gente tinha todo o dinheiro, na verdade, que a gente juntou no início da empresa, graças a Deus, felizmente, nenhuma de nós necessitava daquele dinheiro. Então, esse dinheiro foi recolocado na empresa durante os primeiros meses. Então, a gente tem um capital que a gente consegue se manter. Então, isso já foi calculado para uma futura crise. Como falei para vocês, uma boa estruturação de início é crucial nessas fases, porque hoje a gente tem tranquilidade de dizer, não, tudo bem, paga mais no final do mês, vamos fazer um giro diferente, adiar a segunda parcela de um laudo para depois, e assim a gente está fazendo, cada cliente individualmente, trabalhando com eles. Aqueles que tinham alguma questão pendente de pagamento, fazer um parcelamento dos pagamentos pendentes. Então, cada cliente é único, e eu acho que esse é o momento de realmente conversar com o cliente, ver quais as condições dele, para não prejudicar nenhum dos lados, né? E aí, ter um planejamento. É bom ter um dinheiro guardado, ter um dinheiro de poupança para crise, para quando tiver alguma situação como essa, não deixar de pagar imposto, por exemplo, não deixar de pagar coisas cruciais que daqui a pouco vão virar uma bola de neve, que vai virar um custo muito alto para a empresa quando tiver uma retomada. Exatamente. E eu acho que é isso que a gente tem. Agora a Amanda pediu para eu falar um pouquinho minha experiência aqui. Isso, Amanda. Tá aqui. Tá aí ainda? Tô aqui. Sim, eu acho que agora pode contar um pouquinho do que tu tá fazendo aí em Portugal, né, Bibi? Eu queria colocar também aí para o público, pessoal, que vocês podem registrar perguntas ali no nosso aplicativo, né, de perguntas e respostas, que as meninas... Olha, eu chamando elas de meninas, né? Né? Então, que as engenheiras aí podem estar, então, respondendo as dúvidas, enfim, curiosidades, né? Eu acho que é um momento de aprendizagem e, enfim, então, vamos aproveitar, né, essa disponibilidade aí e fazer perguntas para as nossas engenheiras aí, que estão nos mostrando uma forma bem diferente, né, de estar atuando aí. Claro que a gente tem todas as dificuldades do momento, mas é um momento de se reinventar e de trazer novas alternativas aí. Eu acho que isso é bem interessante dentro dessa conversa que vocês apresentaram. Então, se alguém quiser ir colocando perguntas aí para a gente ir respondendo na sequência. E então agora eu queria que a Bibi falasse um pouquinho dessa experiência que ela está tendo lá em Portugal, né? Dividisse com a gente alguns pontos aí que ela acha relevante colocar. Bem, há 7 meses atrás, aqui o ano letivo começa em setembro, né? Então, decidi vir para cá, vim em outubro, porque meu visto atrasou, mas cheguei na metade do semestre. Estou estudando bioenergia. Tenho 3 focos dentro da minha pós-graduação. Uma, produção de biohidrogênio. A outra, produção de combustíveis líquidos, e a outra, valorização de biomassa. Então, esses 3 juntos é o mais focado para a produção de
de biomassa em solo marginal, que é solo degradado, porque Portugal, a Europa, tem muito solo degradado, então não pode ser usado para plantio de cultura alimentar, então se usa para cultura energética, e eu estudo basicamente a produção de energia com esse material, desde fotofermentação, a biodigestor, a pirólise e gasificação. Então, eu infelizmente não estou com as aulas práticas, tem reatores na minha faculdade, mas a gente não está conseguindo ter as aulas práticas, acho que eu só vou ter no próximo semestre. E eu sempre gostei da área de bioenergia, de biomassa, foi o que sempre me chamou a atenção na faculdade. E eu percebi aqui que a gente tem uma base muito boa na Unicinos, eu tive uma base muito boa mesmo, e porque assim, eu não sinto dificuldade quando fala em gasificação, pirólise, vamos fazer uma gasificação por leite fluidizado, eu não me sinto perdida. Simplesmente eu sei o que ele está falando, sei como dar continuidade, e como eu faço pós-graduação com mestrado e o doutoramento, que é o doutorado aqui, eu tive aulas com doutorado, eu tive aulas com mestrado, então eu me senti num nível muito bom. Isso eu até achei que eu ia me sentir muito perdida e eu me sinto muito tranquila. Então, isso a Unicinos me trouxe. E eles reconhecem a Unicinos aqui. Eu falei na minha faculdade, que eu era da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, e tem outro aluno não estudou na Unicinos, mas fez a bolsa dele de iniciação dentro da Unicinos, e a gente se sente muito em casa ali, porque é muito igual a Unicinos um pouco, assim, são 5 alunos no meu curso, então é muito família, assim, e eu sinto que eu tenho um embasamento lógico muito grande, e isso me espantou. Agora, comparando um pouco os brasileiros com os portugueses, eu sinto que os portugueses, sempre falo isso, os portugueses têm um embasamento de busca teórica muito grande. É um negócio assim que eles buscam autores e tem infinitamente, assim, eu não consigo perceber muito bem como eles conseguem buscar tão rápido tanta coisa. E eu percebo os brasileiros terem uma visão lógica e prática muito maior. Eu não sei se a graduação deles aqui tem 3 anos e é muito mais teórica do que a nossa. E os brasileiros, na parte prática, que precisa fazer cálculo mesmo e pensar fora daquela partezinha teórica, pensar em soluções práticas, eu vejo que os brasileiros têm mais facilidade. Então, eu estudo com 3 brasileiros e 3 portugueses. Hoje, os brasileiros são maioria na sala. Então, e os professores sentem isso, os professores falam, os brasileiros conseguem lidar muito, dá um problema, vocês conseguem resolver muito rápido. E, em compensação, eles sempre dizem, vocês precisam buscar um pouquinho mais embasamento teórico. Então, estou tendo a minha experiência, eu acho, provavelmente, vou continuar estudando, a Meire vai ficar um pouquinho longe de mim por mais um tempo, vou continuar meus estudos aqui, estou terminando a pós-graduação aqui, já vou emendar com um técnico superior de engenharia do trabalho, aqui que eu preciso. Eu já sou engenheira portuguesa agora, sou engenheira, aqui é Ordem dos Engenheiros Europeus, só que consegui minha carteira, né? Minha carteira agora. Inclusive, o que me espantou muito, eles fazem análise de currículo e veem o nível que você tá como engenheiro. E eu já estou no nível 2, que é o nível para quem é mestre, em função do nosso currículo. Então, isso já me deixou muito feliz. Eu já consegui um plus a mais, mas ainda falta, eles pedem muito. Aqui, o que eu senti em Portugal, eles não lidam com a engenharia ambiental, com o meio ambiente de uma forma única. Qualidade, meio ambiente e segurança do trabalho é os 3 juntos, o tempo inteiro. Você precisa saber de produção, precisa saber de meio ambiente e precisa saber de segurança. E eles pedem os 3 cursos sempre.
Se não tem os 3 cursos, não consegue. Então, eu tenho a base de qualidade, que eu trabalhava no Brasil, com qualidade trabalhei. Eu sou auditora líder da ISO 14, da 9001, e me falta a de segurança. Então, eu vou buscar mais esse grau para conseguir atuar aqui de fato, porque é um nicho muito fechado, a legislação deles é muito rasa, é muito curta, é muito pequena, porque eles não... É muito a União Europeia, então eles usam embasamento tudo na União Europeia, eles não têm muita legislação nacional, não. E tudo que eles têm é básico. Por exemplo, o que a gente tem de lista de enquadramento, de licenciamento, aqui eles têm 4 graus, e tu pode licenciar apenas um setor da tua empresa, e é bem diferente, o sistema deles é bem diferente, eles não têm a questão de desmatamento, porque eles já não têm mata nativa, então eles já não se importam, é diferente, tem as zonas de florestamento e deu, é isso, não... Então eu sinto que, assim, o nicho, para conquistar esse campo é um pouco mais complicado aqui, mas eu vejo já que em qualquer obra tem um engenheiro ambiental, qualquer obra, aqui é engenheiro do ambiente, né? Não é engenheiro ambiental. Tem um engenheiro do ambiente aqui em qualquer obra, qualquer coisa que você vai fazer, tem que ter um engenheiro do ambiente assinando. Então, nesse sentido, eles estão mais evoluídos, mas em toda construtora já tem um engenheiro ambiental dentro, então é um pouco mais difícil. Como Portugal é muito pequeno, Lisboa tem a mesma quantidade de população que Porto Alegre, 1 milhão de habitantes, então é um nicho muito pequeno e eles não são um país muito industrial. Então, o que acontece aqui? Muito engenheiro do ambiente se forma aqui e vai para a Europa, vai para o resto da Europa. Não tem muitos que ficam em Portugal. Então, é isso que eu sinto. Então, estou aprendendo, na verdade, e aqui eu estou trabalhando agora com contadoria, né? Então, é uma coisa que eu nunca pensei que eu fosse trabalhar na vida, mas as cadeiras de economia me ajudaram. E tô trabalhando nisso para aprender um pouco de como funciona o sistema deles, para saber como eu entro nesse sistema. Então, tô aqui há muito pouco tempo e quero trazer a R para cá ainda, e ainda vou conseguir. Meninas, tem vocês acompanhando ali as perguntas que estão entrando, né? Então, eu acho que pela fala que a Bibi colocou, eu acho que a gente já consegue responder ali a mensagem recebida pelo professor Carlos Moraes, né? Então, obrigada, Carlos, pela participação aí com a gente nessa palestra, que ele coloca aqui, né, essas diferenças que a gente tem em relação a Portugal e Brasil. Ele trata aqui especificamente a questão de gerenciamento de resíduos. Eu não sei se tu teria um ponto a mais para colocar nesse ponto, assim, específico da parte de resíduos. É muito diferente. Eu adoro mandar fotos daqui para o grupo que a gente tem da Unicinos. E a gente fica chocada, né, com as fotos que tu manda, porque... Porque é muito diferente. Aqui é tudo enterrado, então é tudo subterrâneo. Então, é só um coletor bem pequenininho, e aqui tudo é separado em 4. Em qualquer lugar é separado em pelo menos 4. Que é plásticos e metais, que é juntos, que são embalagens, que eles chamam embalagens. Papel, que é separado sempre. O lixo cinza, que seria restos de comida e tudo mais. E deixa eu pensar, são 4. Aqui em casa são só esses 3, lá embaixo. Mas na rua ainda tem o preto, que eles botam madeira e coloca móveis. É um negócio assim, o pessoal coloca móveis picados e joga lá dentro. E é subterrâneo, e à noite eles vêm, levanta, e é um saco gigantesco que vai para dentro de um caminhão e vai embora. E tem caminhões diferentes para cada tipo de resíduo. E tem tonéis de vidro espalhados em uma rua sim, uma rua não. São tonéis para colocar vidro. Tu quebra os vidros lá dentro. Na frente da minha casa tem um coletor de pilhas e baterias, que é bem fechadinho, ele é fechado, assim, tu coloca. Isso, para mim, foi a maior diferença, assim. Eu nunca tinha visto um coletor na rua de pilhas e baterias. E
Outra coisa que eu notei aqui, tem o de coletor de roupas usadas, que eles mandam para uma triagem para ser o que pode ser usado ou o que vai para queima, né? Aqui eles queimam, praticamente o resíduo é queimado. Eles têm uma usina aqui em Portugal que até tu não vê ela é toda subterrânea, só vê a questão de resfriamento, a torre de resfriamento, tu não vê o resto. E ela tem troca de quente e frio, ela gera, porque aqui tudo tem o gás é encanado, então eles têm uma questão de resfriação no bairro em que ela está instalada, eles usam para o resfriamento dos prédios, para não precisar usar o ar-condicionado, e para o gás, para geração de gás, e geração de energia. Então, porque eles não têm espaço. Então, se não reciclam, e reciclam muito a parte de embalagens. E agora com o Covid, estava sem reciclar, e então eles estavam sem colocar os coletores para a rua, e as pessoas eram obrigadas a levar até os pontos de coleta. E assim, não coletavam mesmo, e o pessoal do prédio não colocava para a rua o coletor. Então o coletor enchia um monte, tinha que alguém se disponibilizar a pegar tudo e levar nos coletores ecológicos, que eles chamam aqui, porque eles não iam botar para a rua, porque eles iam coletar como lixo comum e eles não queriam isso. Então tinha que levar até o ponto de coleta. E eu aprendi a separar. Na minha casa, hoje eu tenho 5 coletores. Porque como é tudo separado, e eu já ganhei isso. Quando eu vim morar aqui, a dona da casa me entregou 5 coletores. Pronto, aqui está a sua coleta. E eu tive que, claro, já separava em casa, mas a separação aqui é muito mais rigorosa nesse sentido, porque eles falam, a gente não tem espaço, então você tem que separar, porque senão a gente não tem onde colocar. E a gente não tem como fazer uma triagem disso, então vocês vão ter que separar. E eu vejo que, assim, tem também agora com as máscaras voando na rua, acho que como deve estar no Brasil também, que aqui está virando algo bem crítico, assim, estão fazendo campanhas e campanhas para não deixarem isso na rua. Mas eu sinto que, assim, nos mercados, eu consigo comprar muito mais coisa de vidro. Saco de açúcar, arroz, é tudo de papel, não existe saco de plástico, eles não usam. Tudo em vidro, molho, coisa de molho, é tudo em vidro, eles usam muito vidro. Então, não existe sacola no mercado, senão tu tem que pagar a sacola. E é mais barato tu comprar a sacola reciclável do que a sacola que tu compra mesmo. Então, todo mundo tem seu carrinho e sua sacola. Isso me chamou muita atenção. Porque no Brasil, às vezes eu esquecia e eu sempre cuidava para levar a minha sacola, mas às vezes acaba esquecendo. Aqui, se tu esquecer, é caro. Então, tu coloca na mochila para carregar para casa, porque é caro. 10 cêntimos aqui na conta faz uma diferença considerável. Então, e mesmo as sacolas que custam 10 cêntimos são sacolas reutilizáveis, elas são bem mais grossas. Então, isso me chamou muita atenção, assim. E a campanha que eles fazem para coleta é muito... Nunca vai ter um tonel sozinho, nunca. Eles sempre colocam 3, 4, com cores diferentes, com sinalização diferente. Então, a única coisa que aqui em Portugal eles não aprenderam é bituca de cigarro. Não aprenderam, é terrível. E cocô de cachorro, que, assim, ó... Não aprenderam, gente. Isso o Brasil ganha de 10-0, assim. Mas e todo mundo fuma aqui, muito fumante, fuma em lugares fechados. Então, isso é muito comum ter cigarro por aí. Mas é isso. Tô sentindo essas diferenças. A linguagem, para mim, é pior, porque, por exemplo, o nitrogênio é azoto aqui. Então, até eu saber que era azoto, eu achei que era um elemento novo, que eu não sabia o que era. Eu pensei, meu Deus, eu não sei mais química. Então, isso foi um processo bem complicado para mim. E perceber, né, entender bem o que eles estavam querendo dizer na aula, foi umas 2 semanas, assim, tentando que prestar muita atenção. Depois você acostuma e vai, e só vai. Mas escrever que nem eles, ião, eletrão, eu não sei, meu Deus, o que é eletrão? É elétron. Tá bom, e assim foi indo, né? Então, vou aprendendo. Mas é uma cultura completamente diferente.
Ótimo, ótimo saber um pouquinho aí dessa experiência. Eu acho que isso é importante, né? Entrou uma pergunta antes ali, colocando ali se vocês têm uma média do investimento inicial necessário para abrir uma consultoria, né? Caso não se importem em compartilhar. Então, eu não sei se vocês teriam alguma dica, assim, para o pessoal que está pensando em investir. Não foi caro abrir a consultoria, não, assim, abrir a consultoria, porque questão de contrato, pagar o CNPJ, assim, o CREA, por exemplo, do engenheiro custa R$500 ao ano para a empresa, né? Para abrir uma empresa, ele teria mais ou menos uns 175 a R$180. As taxas, mais ou menos, as taxas. Isso. E a gente foi colocando isso, sabe? Foi o site. Quanto custou o site? Eu acho que uns R$200. E assim, a gente foi colocando. Não deu muito para cada uma, uns 300 a R$500, mais ou menos. Assim, comparado para abrir uma empresa. Mas, claro, a gente não investiu em nada. Por exemplo, a gente não investiu em computador, a gente usou os nossos computadores, a gente usou a estrutura que a gente já tinha em casa, a gente usou nosso carro, nossa energia elétrica, nosso telefone. Então, nisso a gente não teve esse gasto, né? Que talvez seria maior. O cowork, a gente pensou em investir, mas era um dinheiro que a gente não pensou, não tinha condição de gastar. Então, o difícil, na verdade, é manter os primeiros meses. É difícil. E eu acho, assim, que o principal também nisso é pesquisar e fazer alguns orçamentos com a parte jurídica e com a parte contábil e estipular para ver quanto que vocês vão gastar, porque isso também depende de cada empresa para te consultorar nesses quesitos, né? E eu acho que é o que mais vai demandar algum esforço financeiro aí, nessas consultorias da parte jurídica e contábil. Até porque a parte contábil, por exemplo, quando vocês contratarem, vocês vão contratar um plano anual, por exemplo, que é o que vai te auxiliar todos os meses. Então, isso você já tem que contabilizar nos gastos que vocês vão ter futuramente, né? E o jurídico também é na questão de abrir, porque ele vai te auxiliar a entender melhor como é que tu vai se encaixar, qual tipo de CNPJ que vai ser para ti, e vai te informar quais as taxas que tu vai ter que pagar para determinados órgãos, para tu regularizar a empresa. Aí então, pensar que assim, o nosso imposto em cima das nossas notas não é barato, é caro. Hoje, eu pensando, é 16,5% sobre a nota. Exato. Então, isso tem que ser levado muito em consideração pelo tipo de trabalho que vai ser realizado, quanto vai ser cobrado, não deixar de colocar o imposto em cima do serviço, porque isso pesa bastante. E o que a gente fez foi que, nos primeiros 6 meses, a gente praticamente não pegou dinheiro da empresa. Todo o dinheiro que ganho voltou para a empresa, ficou ali para a gente ter um dinheiro para a empresa, sabe? Então, é não necessitar desse dinheiro no primeiro momento que abrir. Então, eu ainda estava trabalhando, a Betina também, a Meire também, então a gente não precisou desse dinheiro nesse momento. E isso foi o que nos dá fôlego hoje, por exemplo, porque a gente gerou um capital para realmente começar a empresa. Começamos a pegar serviços menores que a gente conseguia atender sem um parceiro que tinha um custo muito elevado. Claro, quando precisou, por exemplo, a gente já passou pela situação que o engenheiro hídrico não conseguia nos dar um orçamento muito detalhado, e daí depois o valor saiu mais alto do que a gente tinha orçado inicialmente, previsto. Então, tudo isso tem que ser pensado, ter um dinheiro em reserva, que depois, já aconteceu do nosso parceiro pedir adiantamento e o nosso cliente não ter pago ainda. Então, a gente pagou o parceiro, né, para ele realmente fazer o serviço, sendo que daí, quando entrou do cliente, tapou ali, ter esse dinheirinho para poder fazer essas questões, sabe? E negociar com o cliente, porque tem cliente que às vezes quer pagar só depois de estar com a licença na mão, e a gente
peraí, a gente é serviço de e-mail, a gente não é serviço de fim. A gente não garante. A licença vai sair, vai estar na tua mão. Não, porque não é a gente que dá a licença. A gente faz tudo Só que se surgir algo que o órgão vai precisar um laudo maior, ou não cabe aquela situação, o licenciamento, ou ele negar por uma outra situação que a gente entregou tudo certo, mas ele, por uma questão, uma decisão, às vezes, técnica dele, não vai dar licença, a gente fez nosso serviço em cima disso, entendeu? Então, pensar nisso também, mostrar para o cliente que a gente é serviço de e-mail, ou assim, quanto tempo eu preciso dessa licença para 3 meses? Não tem como eu te dizer que em 3 meses vai ter com licença. Então, só pago depois que então eu tiver a licença na mão. Não tem como a gente trabalhar assim, porque a gente não tem nem noção do tempo. Por exemplo, agora com a pandemia, se a gente tivesse feito isso, quantas licenças daqui a pouco vão atrasar em função disso? Em função de fazer uma visita técnica, em função de fazer uma fiscalização para poder dar licença. Então, sempre tem que ter uma garantia que pelo menos o custo do serviço tenha sido pago. Assim como entregar relatório sem receber antes. Enviar um escopo do relatório, um resumo, ou com, sei lá, que está escrito resumo, ou alguma coisa, uma marca d'água, alguma coisa que para o cliente ver que definitivamente concordar com o relatório, né? E é isso, tudo bem. Do que não receber depois. Claro, graças a Deus, nunca aconteceu de cliente... Nunca aconteceu não. Ainda, né? Porque eu tenho certeza que isso vai acontecer. Mas sempre os nossos clientes foram muito bem, mas já aconteceu do cliente, não, eu só vou pagar depois que tiver licença. Então, explicar para o cliente que não depende da gente o tempo da licença dele e que a gente precisa, pelo menos, que cobre o custo do nosso trabalho, então tem que ter um pouquinho de jogo de cintura aí, né? Jogo de cintura. Uhum. Gurias, olha só, considerando a fala da Bibi ali, o professor Carlos comentou, né, e eu concordo plenamente com ele ali, né, que temos que a partir disso, ou seja, segregar mais os nossos resíduos em casa, né, então trazendo um pouco essa experiência, eu acho que nós brasileiros aqui, a gente está muito acostumado a fazer essa separação mínima, né, que a gente faz em casa, que é, enfim, o reciclável do não reciclável, o molhado do seco, o limpo do sujo, enfim, como cada um chama de uma forma diferente, né, temos o costume de colocar esse resíduo na frente da nossa casa e, enfim, né, e o caminhão vai vir e vai levar, e temos uma frequência alta dessa coleta, né, então não precisamos nos preocupar com o mau cheiro, com o volume, porque a gente, né, nós estamos garantidos dessa coleta, enfim. Então, realmente, eu acho que nesse momento agora que nós estamos em casa também gerando mais resíduos sólidos, né, é um momento de reflexão, né, pessoal, de como que a gente pode contribuir, de certa forma, para melhorar essa segregação, essa separação já dentro das nossas próprias casas, né? Por exemplo, o vidro, aqui eles não recolhem se colocar é só no ecoponto, porque vidro é risco de se alguém se machucar, né? E eu percebi, agora separando na minha casa, mais e mais, ainda mais, o quanto a gente consegue acumular, por exemplo, dura uma semana, às vezes, o plástico. O vidro, então, umas 2 semanas, até eu descer com eles, para ver a quantidade de resíduo que a gente acumula, que muitas vezes a gente não acaba não vendo, e como tu consegue espaçar mais, ainda mais agora na quarentena, e eles têm muito essa questão de espaço, porque é tudo menor, assim, então essa coisa do espaço, de que tem que ser tudo menor, então essa coisa de produção de lixo foi uma coisa que me chamou muita atenção aqui, né? Como tu consegue comprar granel muito mais fácil, levar seu pote, colocar saquinho para colocar fruta. Eles vendem no mercado, cêntimos, tu compra e tu coloca as suas frutas e continua levando. Então, essas coisinhas assim que eles foram se adaptando por não ter espaço mesmo, e eles falam isso, por não ter espaço. Tivemos que fazer. Queria registrar aqui a participação da Betina aí, né, colocando
um comentário aqui para vocês, né? Que ela se sente muito orgulhosa de trabalhar com vocês, né? Um grande abraço aí para a Betina. Tem ali uma pergunta, mais especificamente para a Bibi, que queria saber como é que ela conseguiu essa oportunidade de ir para Portugal. Não sei se tu quer comentar um pouquinho, como é que foi essa decisão. Foi vontade. Não, eu pago aqui em Portugal, paguei minha pós, né? Vou pagar meu curso. Foi economizando aí no Brasil e querendo, realmente eu não achei uma universidade que eu queria fazer de bioenergia, que eu me encaixasse no Brasil. Tinha uma em São Paulo, mas o custo que eu iria para São Paulo, eu pensei, é muito... Eu, assim, fiquei espantada com os valores aqui. Com 2.000 euros, 2.400 euros, isso dá, nem sei quanto dá em real, uns 8 mil reais? Uns 8 mil e pouco? Não sei, tá valendo muito agora. É o mestrado, é o valor do mestrado. Então, eu decidi, bom, então vou, né? Vamos lá, vamos tocar isso. E vim para cá, porque também era um sonho, e também porque o meu marido estuda em Coimbra, agora ele faz um pós-mestrado, não sei como é que é isso, em Coimbra. Então, a gente decidiu vir para cá para os dois poderem estudar nas universidades que gostariam, né? Eu estudo na Faculdade de Ciência e Tecnologia daqui de Lisboa, então que é muito bem recomendada, assim. Então tem muita parceria com a Bélgica, então tem muitas... uma das maiores dificuldades foi começar a ter as aulas em inglês com pessoas que não são inglesas, são de franceses, italianos, falando inglês, e às vezes eu não entendia o que os italianos falavam. Eu ficava na aula, assim, admirando, porque eu não realmente... Então, porque o inglês é muito diferente. Então, agora eu já consigo, que eu falo mais com... Aqui tem nepalês, Bangladesh, falando do inglês, então eu tive que aprender a me comunicar isso. Então, foi um desafio também. As primeiras palestras que eu assisti em francês, eu não entendia nada, então depois eu fui pegando. E por isso que eu gosto de estudar aqui. Uma das coisas que eu digo que estudar em Portugal é muito bom, porque é muito multicultural. Vai ter palestras e papers e troca de ideias com... Todos os meus professores estudaram em quase todos os países da Europa, então é uma experiência bem diferente, assim. E não falar do Brasil, né? E quando eles falam do Brasil, gente, pelo menos na bioenergia, eles falam muito bem do Brasil. O Brasil todos os exemplos dos melhores de etanol, de bioetanol, de produção de cana-de-açúcar é no Brasil. A cana gigante, que agora é o meu trabalho que eu estou estudando, que é a cana gigante, é o Arundo, que é aqui de Portugal, eles falam que não tem comparação com a cana do Brasil e que é maravilhoso e que o Brasil é perfeito nesse mundo. Então, era uma visão de Brasil que eu não tinha. De produção de energia limpa, maravilhoso, e o Brasil é exemplo. Bioetanol é só o exemplo, é só o Brasil. Então, que os carros aqui deles não conseguem usar, que nem o nosso. Não existe carro flex, muitos carros flex. Então, para eles, isso é um mundo muito à parte ainda. Eles têm uma carga poluidora muito, muito forte. Os carros deles são todos a diesel, quase. Então, isso eles falam, não, precisa mudar o motor inteiro, o único que conseguiu foi o Brasil. Então, eles têm essa questão, e daí eles sempre pedem para os brasileiros falarem. É muito engraçado, porque muitas vezes a gente sabe tanto quanto eles nessa questão. Então, é isso que me chamou a atenção, assim. E orgulho de falar, muitas vezes, sim, a gente tem a produção mais alta de bioetanol do mundo. Agora perdendo um pouquinho para os Estados Unidos, mas ainda continua entre os tops. Então, acho que agora, para encerrar, aqui nós temos uma última pergunta. Então, eu vou terminar aqui com essa outra pergunta que o professor Carlos deixou aqui para a gente. E até para respeitar também, né, o horário aí, o teu fuso de 4 horas, porque agora aí já deve... Né? É 1h, mas tá tudo certo. 1h, né? Então, vamos... respeitar aí e agradecer imensamente mais uma vez, né, Bibi, por essa tua participação aqui com a gente.
Então, o professor Carlos coloca ali se vocês já pensaram em incubar a empresa em algum parque tecnológico e em desenvolver tecnologias mais limpas como produto da empresa, né? No caso, a parte de ferramentas de prevenção, né? E a tua formação aí em Portugal, Bibi, estaria atrelada a este caminho, né? Então, acho que são várias perguntas aí nesse contexto de novas oportunidades, diríamos assim, né? Sim, assim a gente já pensou, inclusive é um sonho da Betina também, que a Betina sempre falou botar nós num parque tecnológico. E a gente tem outra amiga que também é louca para isso e fala bastante disso. E sim, eu vim buscar mais formação para futuramente. Eu não sei ainda se eu vou continuar aqui, se eu vou voltar para o Brasil e estudar, mas eu gosto dessa parte de produção, de criar soluções para as empresas. E é isso que é voltado minha pós, por isso que eu escolhi a pós mais prática, que é, tem um problema, me traz uma solução. O que eu faço com essa biomassa que eu tenho, ou como eu posso economizar com essa biomassa. Então, e eu já trabalhava um pouco com isso no Brasil, quando eu trabalhava dentro da indústria, na ISO 14, a gente busca muito isso, a gente sempre tem que estar com melhoria contínua, e inclusive a questão de análise de risco, que aqui em Portugal eu vejo que eles não são muito ligados a isso, e eu gosto sempre de trazer isso nas minhas discussões, e era o que eu estudo, a minha linha de estudo para daqui a pouco vender isso também, sabe? Botar isso em prática e levar isso para as empresas. Qual é a análise do risco do teu negócio com o que tu tem e o que eu posso fazer com o que tu tem? Então, eu busquei esse tipo de... Porque eu sinto que no Brasil vai sim vir à tona a questão de resíduo, e eu estudo muito a produção de biohidrogênio com resíduo aqui. Eles têm muitas plantas de produção de biohidrogênio e muita produção de biohidrogênio com fotofermentação, que é uma coisa que eu não via no Brasil, assim, não vi empresas muito focadas, e isso aqui é moda agora, fotofermentação, realmente, a professora usa isso, virou moda das pessoas tentarem conseguir com isso, porque eles têm muita planta energética aqui. É caro comprar planta energética, biomassa energética aqui, para vocês terem uma ideia. Produzir hoje uma fazenda com plantas para bioenergia é realmente fazer dinheiro aqui. Então, eu vejo que o Brasil vai tender a questão de usar isso, porque vai chegar num momento em que vai ter que acompanhar as questões que estão acontecendo. E eu acho que por isso que eu estou estudando isso aqui, assim, porque eu vejo que nesse caso eles se avançaram por necessidade. Eles estão muito mais avançados pela necessidade de ter por ter uma solução para os resíduos. Eles são uma área agrícola, mas eles têm muito resíduo agrícola que eles não sabem muito bem o que fazer. Eles têm produção de grãos, mas, por exemplo, o carolo, que é o sabugo aqui, é um problema para eles. E eles usam diesel para aquecer um secador. Então, umas coisas que não faz sentido. Então, eles estão buscando estudo para usar essa biomassa, para produzir, primeiro para queima, para combustão, e depois o que sobra, porque sobra toneladas e toneladas disso. E eu vejo que o Brasil, por exemplo, com milho ou com a soja, sobra muito e simplesmente é colocado na terra. E eles aqui estão buscando esse aproveitamento. E eu quero realmente levar isso e dizer, já tem muita pesquisa sobre isso. Dá para usar, dá para fazer. E o Brasil, tendo área, ganha muito com isso. E com certeza, futuramente vai ganhar muito. E eles já dizem isso. O Brasil está perdendo o etanol. Está perdendo. Está caindo no ranking. Não, por quê? Parou de investir. Teve o plano para investimento no bioetanol nos anos 90 e agora estagnou o investimento nesse tipo de processo. Enquanto os outros países estão continuando. Só que vai chegar um momento que vai ter que dar uma retomada pela questão energética. Hoje os países buscam independência energética e todos estão correndo atrás disso, com o que tem.
Então, e o Brasil tem a biomassa necessária para isso, e resíduos necessários para isso. Então, eu penso assim, incubar daqui um pouco, levar isso e vender soluções de bioenergia, principalmente para sítios pequenos, que têm agriculturas pequenas, porque eles têm soluções baratas, que pode, caldeiras, a biomassa, que agora aqui também eles estão tentando implantar muito, para usar em secadores de grãos, para usar em granja, essas coisas, caldeiras a biomassa, uma tecnologia que eu nunca tinha visto de perto, daí aqui eu consegui ver como é que é o funcionamento. Então, é o que eu tento levar esses equipamentos que eu estou vendo aqui para o Brasil, sabe? E usar na biomassa, que é uma coisa que eu gosto de fazer. Muito bom. Professor Carlos aqui, então, deixa essa provocação aí para a Bibi também em relação ao mestrado aqui da Unicinos de Engenharia Mecânica, né? Então, algumas parcerias que, inclusive, já existe com Portugal. Então, daqui a pouco a gente pode trocar alguns e-mails aí, algumas informações para, enfim, algumas parcerias futuras aí. Não sei se tem mais perguntas, gente. Eu não sei se, de repente, a Meire gostaria de fazer algum fechamento também em relação a ideias futuras aí, o que temos em vista em relação ao futuro da empresa, ao futuro de vocês. Então, queria agradecer novamente, né, a oportunidade de a gente estar podendo participar e contar um pouquinho das nossas experiências. Eu tenho, assim, em mente que a R continue prosperando, como tem feito até agora, e a gente espera também, assim, que com o conhecimento de cada uma, a gente possa agregar a empresa a conseguir expandir nesse mercado, né? Tanto na questão da Bibi, que está trabalhando, estudando lá e ganhando conhecimento nessa área, e também ter essa visão de crescer para outros nichos, né? Como, por exemplo, nessas soluções mais limpas, né? E eu acredito que é isso, né? Esse ano a gente, infelizmente, ou felizmente, eu não sei, né? Estamos nesse momento. Mas a gente tem continuado e a gente pretende, sim, se estabilizar mais, crescer mais, expandir. É um sonho que a gente tem. Nós três, né? Na verdade. E eu acho que é isso. Não sei se alguém tem mais alguma dúvida, mais alguma outra. Eu acho que as perguntas cessaram ali, né? A gente teve um momento intenso aqui, né? De perguntas. Então, eu acho que para mim, então, agora cabe fazer o encerramento, né? Agradecer mais uma vez a presença de vocês e dizer que é sempre um prazer para mim, como professora, né? Ver, né? Vocês aí com uma postura de engenheiras, assim, né? E colocando todos os desafios, né? Que começaram já lá na graduação, né? E mostrando que esses desafios, eles acontecem em todas as fases das nossas vidas, né? Então, a graduação é um primeiro momento onde nós somos desafiados ali diariamente em cada atividade acadêmica a cumprir ali, né? E ter as nossas entregas de uma forma satisfatória. Mas, com o passar do tempo, esses desafios, eles vão sendo levados para outros meios aí, né? Então, a gente vê que vocês estão aí trabalhando e que os desafios, eles permanecem. Então, e eu acho muito interessante também essa questão que vocês colocaram, né? Muitas vezes a gente não se dá conta de algumas habilidades que a gente vai desenvolvendo ao longo do nosso processo de formação e que daqui a pouco a gente se dá conta, né? Nossa, eu sei fazer isso, né? Porque eu estudei isso, naquele momento eu nem dei muita importância, mas agora eu estou vendo por que eu sei fazer, né? Então, o nosso processo de aprendizagem e depois de aplicação dessa aprendizagem, muitas vezes ele não é instantâneo, né? A gente tem um tempo que a gente precisa amadurecer, muitas vezes, esse processo, e realmente, depois de um tempo, a gente percebe que valeu muito a pena.
Então, para mim, assim, é um orgulho imenso ver vocês, assim, como, embora para mim sejam as minhas meninas, né? Sempre seremos. Eu gosto de vocês de meninas, né? Mas, assim, é um orgulho imenso ver que as minhas meninas estão aí, se tornaram mulheres engenheiras extremamente competentes, né? E eu vou dizer para vocês que tenho contato com pessoas que têm trabalhado com vocês, né? E realmente o trabalho de vocês tem sido excelente, assim, e muito elogiado do ponto de vista não só técnico, mas como de postura, de comportamento, né? Eu acho que isso é o perfil de engenheiro que nós estamos colocando aí, né? Um perfil técnico muito forte, mas eu acho que esse desenvolvimento pessoal, né, essa formação humanística que a gente tem aí também, isso é importante, né, para atuação depois no mercado de trabalho, né, esse compromisso que a gente tem com a ética, com os princípios legais, né, eu acho que isso tudo mostra o caminho que vocês trilharam na graduação de vocês. Muito, muito obrigada, meninas, e, enfim, eu só tenho a agradecer e me orgulhar cada vez mais de vocês. A gente que agradece. Não, e eu que tenho orgulho de ter estudado nessa universidade, de ter vocês como professores, que hoje, tanto na questão profissional quanto no segmento acadêmico, eu consigo ver a importância que foi o Unicinos na minha vida, assim. Então, agradeço muito. Essa é a minha casa, que sempre vou voltar, não adianta, é minha casa. Então tá, gente, eu agradeço também a participação de todos aí no nosso evento. Deixo já o convite para amanhã, para continuarem participando das nossas lives que estão acontecendo no Vespertino e também das nossas palestras, que amanhã nós temos algumas opções, né? Na noite da quarta-feira a gente tem algumas palestras que vão acontecer de forma simultânea, vocês podem optar aí pelo tema de maior interesse de vocês. E depois, na quinta-feira, também a gente tem live e palestra, e na sexta, mais uma live para fazer o encerramento. Uma boa noite para vocês, e eu agradeço muito a participação de todos aí no evento que a gente está fazendo esse ano. Muito obrigada. Vamos ficar de olho. Obrigada. Então tá bom. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite.